Nunca se falou tanto em saúde mental. Nos últimos anos, os atendimentos relacionados à ansiedade e depressão em crianças e adolescentes aumentaram de forma alarmante. Só para termos uma ideia, entre 2012 e 2022, os atendimentos por transtornos de ansiedade em crianças de 10 e 14 anos cresceram mais de 1.500% no SUS. E quando olhamos para o uso de medicamentos para o TDAH, o crescimento foi de 775% em uma década. É neste contexto que a educação socioemocional é uma prática eficaz para proteger a saúde mental e emocional dos estudantes, de maneira que garanta uma vida saudável. Os alunos aprendem, através das histórias, através de músicas, a entender que essa empatia ela requer um lugar de menos julgamento. No episódio de hoje do Honeycast, vamos conversar sobre como o cuidado socioemocional pode blindar a saúde mental dos nossos estudantes perante todos os desafios acadêmicos e sociais. Para nos guiar nesse debate, convidamos Jefferson Florencio, consultor pedagógico do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, especialista em neuropsicopedagogia, trabalhou como psicólogo escolar, na orientação e na mediação da aprendizagem socioemocional. Tudo bem, Jefferson? Olá, Janaína. Obrigada por ter aceito o convite, ter arrumado um tempo aí nessa agenda que não é fácil, né? Que tem milhões de demandas. Bastante corrida, mas é um prazer estar aqui. Obrigada. Então vamos começar a nossa conversa e eu queria trazer um dado da Organização Mundial de Saúde que 1 em cada 7 adolescentes e crianças também, né, entre 10 e 19 anos, sofre de algum transtorno mental. O Brasil é o segundo país com maior prevalência de ansiedade no mundo. Aqui a gente leva bastante a sério esse assunto, tanto que educação socioemocional era um componente curricular muito antes de ser obrigatório pela Base Nacional Comum Curricular. Eu gostaria que você explicasse melhor para quem está nos assistindo o que é educação socioemocional. Janaína, hoje quando eu penso em educação socioemocional, eu penso numa formação integral. Porque não basta só falar do português, da matemática, história, geografia, isso a gente já sabe que é importante para o nosso currículo, isso é indiscutível. Mas quando a gente pensa numa formação integral, a gente precisa ressaltar qual que é uma função da escola. E uma das funções da escola é justamente ensinar a conviver. E esse conviver, ele se faz no coletivo. Se faz no coletivo no sentido de ser esse relacionamento desse aluno, dessa criança com ele mesmo, na relação com as outras pessoas que estão à sua volta e nessa relação com o mundo que está ao nosso entorno também. Então, entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e a maneira como eu ajo com você, existe um campo. Esse campo é o campo da inteligência emocional, é o campo da educação socioemocional. Seria uma educação para lidar com o social, digamos assim, e consigo mesmo também, né? Com as emoções e com o social. Porque se dá no coletivo e no individual também. Uhum. Hoje em dia, principalmente, nessa questão do autocontrole, da autorregulação, da empatia, até a questão da colaboração, ela passa por essas questões de educação socioemocional e que se o aluno não tiver, ele pode ser ótimo em matemática, ele pode ser ótimo em língua portuguesa, mas se ele não tiver essas habilidades, ele com certeza... E se a gente olha pelos dados hoje, muito se contrata por essa capacidade técnica, mas às vezes é um engenheiro incrível, um professor incrível, mas não sabe colaborar, não sabe ser empático, não sabe ser perseverante, não sabe ter proatividade, não sabe ser criativo. Então as habilidades hoje socioemocionais são essenciais, não somente no nosso convívio, mas até no mercado de trabalho. A gente fala muito hoje em dia da questão da educação socioemocional como um fator de proteção. Vamos falar um pouquinho como que a educação socioemocional ela pode proteger a saúde mental dos estudantes. Exato.
A partir do momento que a gente desenvolve habilidades socioemocionais, a gente já está trabalhando na prevenção até de adoecimentos mesmo psíquico. Quando a gente desenvolve, por exemplo, a regulação emocional, a gente está fazendo com que essa criança ou adolescente, ela já saiba lidar melhor com situações de crise, de conflitos, de confrontos. Quando a gente trabalha, por exemplo, e desenvolve a própria comunicação, a gente está fazendo com que essa criança ela também fortaleça o espaço que ela convive. A gente está falando de um espaço onde as relações elas ficam mais fortes, os vínculos ficam mais saudáveis. Uhum. Eu acho que essa coisa da criança ser capaz de nomear as emoções e até de expressar, né? A gente não foi muito educado para isso. Não, fomos. Nossa educação, exato, a nossa educação ela foi um lugar de repressão de afetos e não de expressão. O que se sentia não podia ser dito, não podia né? ser, não igual o choro. Não precisava ser dito. Exato. E o quanto isso não traz conflitos, né? E hoje a gente vive numa época que é resolver problemas, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui pouco tempo, né? Porque as mudanças são muito rápidas. Às vezes eu digo que quando uma pessoa fala, estou com raiva, utiliza o sinônimo como se fosse um sinônimo para tudo. Às vezes você não está com raiva. Você está decepcionado, você está frustrado, você está irritado. Então esse letramento emocional também interfere na nossa relação e na nossa saúde mental como um todo. A gente entende que isso é muito importante, né? Tudo isso que você falou. E aqui na escola a gente tenta trazer situações para que as crianças possam viver isso, né? Porque quando a gente está falando de habilidades, a gente está falando de algo que precisa ser desenvolvido, não é uma teoria, né? Então, assim, não adianta falar para a criança, quando você sentir raiva, você não pode fazer tal coisa e você tem que fazer tal coisa. Se não tiver situações que ela sinta essa raiva e que a gente ajude a direcionar isso, talvez ela não entenda o que fazer na hora que ela precisa agir, né? Então que ela se veja nessa situação. Isso. A gente tem uma série de projetos, até o projeto a terceira série do ensino médio, eles têm uma empresa fictícia. E aí essa empresa, eles montam os departamentos e cada grupo precisa resolver as coisas do seu departamento. Só que às vezes tem coisas que eu quero que resolva, mas aquilo não é do meu departamento e não depende da minha ação. Então, assim, são situações que a gente propicia já com o objetivo, porque assim, vai dar confusão, eles vão se desentender em algum momento, vai sair algum tipo de conflito, mas é justamente para que eles possam tratar desse assunto, para que eles possam conversar sobre isso e tentar resolver. Então, a escola acredita muito nisso, né? Que é papel da escola. Eu acho que o LIVE traz muito disso também, né? Sim, é o lugar da experiência. Seria muito fácil pra gente colocar na lousa. Pessoal, copiem aí. Empatia 2 pontos. Se colocar no lugar do outro. Só isso não faz com que as crianças saiam empáticas da sala de aula. A gente precisa de recursos, de fantoches, de histórias. A gente precisa do movimento. O corpo ele vai ser uma ferramenta muito importante nesse processo de aprendizagem socioemocional. Um dos exemplos que nós fazemos dentro na nossa proposta, dentro das aulas do LIVE, eu pensei aqui agora no Geraldo. O Geraldo é o nosso personagem dos anos iniciais, que a gente trabalha bastante a empatia. Não é à toa que ele tem as orelhas bem grandes. A gente fala que ele tem essas orelhas grandes porque os alunos eles estão aprendendo a escutar mais. Tem uma aula que eu gosto bastante, que é uma aula que eles estão ali no piquenique, os personagens eles estão ali convivendo numa situação ali no parque e um dos personagens não compartilhava o lanche dele com ninguém. E automaticamente, o que aconteceu? Aquela comoção, olha, ele é egoísta, ele não compartilha o lanche dele com os outros. Depois, assim, resumindo a história, eles descobriram que, na verdade, esse personagem não compartilhava o lanche dele porque ele tinha uma intolerância à lactose. Ou seja, se ele compartilhasse o lanche dele, o que sobraria? Então, a partir do momento que os alunos aprendem, através das histórias, através de músicas, a entender que essa empatia, ela requer um lugar de menos julgamento, de um exercício que é uma habilidade também socioemocional, que é a escuta. Dessa forma os alunos vão, eu acho que isso acaba fechando, né, a ideia da questão da saúde mental. Eu acho que mostra para os alunos que os conflitos eles são possíveis de ser resolvidos, né? Então dá uma diminuída na tensão a hora que você fala, eu posso tratar em relação a algo que está me incomodando, porque aquele aluno não quer dividir o lanche e isso está me incomodando, né? De alguma forma. E aí tentar entender e perceber todo esse contexto desenvolve a habilidade e também diminui aquela tensão, né? Isso já não deixa de ser um problema. Deixa de ser um problema. Por isso que é uma premissa do LIVE que nós não trabalhamos com sentimento bom ou ruim.
nós trabalhamos com sentimentos. Todos são bem-vindos porque a gente vai aprender com todos eles. Jefferson, como que você acha que deve ser a atuação da família nesse processo de educação socioemocional? Janaína, eu sempre digo que não adianta a gente falar sobre uma comunicação assertiva, clara, não violenta dentro da escola se essa família ela não for participativa, se ela não for presente e se dentro de casa essa comunicação ela for muito ruidosa. Existe um provérbio africano que eu gosto bastante que para cuidar de uma criança a gente precisa de uma aldeia inteira. Aqui eu entendo que para cuidar de uma criança a gente vai precisar fortalecer a nossa comunidade escolar. Sim, né? Todos, na verdade, todos têm que participar, né? Igual eu comento com o pessoal, não adianta só na aula de educação socioemocional a gente está dizendo Exato. Que uma coisa não é legal se isso acontece nas outras aulas, né? Exato. Então tem que ser uma cultura da escola. E para o aluno perceber a importância disso, ele tem que ver isso em casa também, né? Sim, eu digo que a educação socioemocional, ela não é apenas uma aula uma vez na semana. É uma cultura que vai se estabelecendo por todos os espaços do colégio. Porque o professor de educação física lá na quadra, ele também está trabalhando com emoções. A pessoa que recebe a gente lá no portão também está trabalhando com emoções. Por isso que a gente precisa desse envolvimento com toda a comunidade escolar e, obviamente, que a família faz parte disso. Na verdade, eu acho que isso é um desafio para todos nós, né? Porque a gente vem de uma geração que não foi educada emocionalmente. Não tivemos uma aula de educação socioemocional. Exato. E a gente vê isso hoje nos índices, né? Com os problemas de saúde mental, então estão muito relacionados, né? Com isso. E entender isso, porque pra gente é um assunto novo, né? Pra gente, eu digo, pra todo mundo, inclusive pras famílias, que muitas vezes não estão na área da educação. Então, para quem está na área da educação, isso é um pouco mais claro, mas para quem não está, para quem está atuando em outra área, é muito mais complexo, né? E a escola até procura abrir alguns espaços para trazer a família, para trazer esse tipo de conteúdo para as famílias. A gente tem convenções com as famílias, até para poder a família entender um pouco. Porque a gente está falando de uma linguagem que é diferente daquilo que das nossas crenças, né? De que muitas vezes, assim, é melhor evitar o problema, é bom não ter conflito, né? Vamos evitar, não precisamos falar sobre o que a gente está sentindo, porque se eu falar o que eu sinto, eu vou incomodar o outro e isso vai trazer problema. Então, a escola entende que precisa fazer esse movimento até para ajudar as famílias nesse processo, para que faça sentido pro aluno, né? Essa questão de quando a gente fala de validar as emoções, então validar a raiva do meu filho ou validar a frustração do meu filho não significa fazer o que ele quer para que ele não sinta isso, mas significa eu entendo que você está com raiva, mas mesmo assim é preciso fazer tal coisa, e eu acho que isso hoje em dia é muito importante, né? A gente teve evento do LIVE e falamos muito disso. Bastante disso. Esse foi o assunto. Justamente, Janaína, que acolhimento não é sinônimo de permissividade. Nós não tivemos esse letramento emocional. A gente também está aprendendo. Eu acho que é o primeiro ponto, a gente reconhecer que somos falhos também. Sim. A gente também vai aprender com o erro e que essas habilidades que nós estamos falando aqui, que são importantes para o desenvolvimento da criança e para o adolescente, nós também precisamos desenvolver, porque também interfere na nossa relação e no cuidado com eles também. O Jefferson, na sua opinião, quais são os sinais de alerta que as famílias precisam observar? Janaína, os sinais de alertas, eles são muitos. É importante a gente sempre observar a criança, o adolescente, o seu comportamento dentro de casa, observar também como que anda esse comportamento na escola, que muitas vezes não é o mesmo. A gente precisa observar sinais que envolvem alteração de humor, comportamentos às vezes de automutilação, tá tendo dificuldade com sono, baixo desempenho nas atividades, né, nas atividades acadêmicas. Então são sempre esses os sinais que a gente fica mais atento, que a gente vai precisar fortalecer esse espaço seguro dentro de casa para poder conversar também sobre isso. Que é uma forma de comunicação, né? Eu vejo muito isso na automutilação, né? Às vezes aquele calor e aquela criança com aquela blusa, e a gente aqui fala, gente, isso quer dizer alguma coisa, né? Às vezes a criança não está conseguindo verbalizar o que ela quer dizer, mas ela verbaliza naquele calor enorme, ela com aquela blusa do tipo, ninguém vai pedir para eu tirar, porque se pedir para eu tirar, vai perceber que tem alguma coisa errada comigo. Eu sempre falo, ela não traz na oralidade, mas esse corpo ele fala, esse corpo ele também vai dar sinais, mas se a gente não estiver atento, a gente vai muitas vezes não perceber. Né? E eu sempre digo que esses sinais também valem pra gente. Quantas vezes o nosso próprio corpo também está dando sinais e a gente ignora.
fora. Exato. Uma vez que a gente não faz esse exercício com a gente, fica mais difícil a gente compreender o que o outro também está sinalizando. Então eu sempre falo, e é o pensamento do Edgar Morin, que é um filósofo que eu gosto bastante, que para a gente cuidar das carências e das fraquezas dos outros, a gente precisa fazer esse olhar, que é um olhar inteiro. Por que eu tô tão agitado? Por que eu tô tão irritado? Porque, né, o que tá acontecendo no meu contexto que tá me deixando dessa forma? Sim, e como que você tem trabalhado a sua comunicação, como que você também trabalha a sua autorregulação emocional, porque aí fica mais fácil a gente compreender esse desenvolvimento no outro também. Sim. Agora a gente vai falar um pouco da questão da escola como esse espaço de promoção de saúde emocional. Tem estudos da Unicef que mostram que o desenvolvimento das competências socioemocionais, como a questão da empatia, do autoconhecimento, da comunicação e autorregulação, reduz o risco de adoecimento psíquico e aumenta os níveis de bem-estar e autoestima. Aqui com a ajuda do Liv, a gente valoriza bastante essas iniciativas que desenvolvem essas competências socioemocionais, mas a gente sabe também que existe o desafio de preparar os nossos professores para lidarem com isso, né? Um pouco do que a gente estava já comentando, que as situações de conflitos hoje nas salas de aula, elas são muito maiores do que as de alguns anos atrás. Né? Então, como que o Liv vem se preparando para contribuir no desenvolvimento das competências socioemocionais nos estudantes, nas famílias e também nos professores? Fala um pouquinho dos projetos que vocês têm nesse sentido. Como eu disse agora, compreender a importância de desenvolver essas habilidades para conseguir enxergar essa habilidade no outro também e a importância desse desenvolvimento do outro também. É muito comum em situações, até mesmo para ele conseguir aprender a lidar com situações de conflitos que acontecem dentro de sala de aula, quais são os recursos, quais são as ações mais práticas para ele poder lidar com esse comportamento que apareceu ali, aquela demanda. Então aqui eu penso em alguns pontos que a gente pode considerar nesse sentido em relação ao entendimento em relação aos conflitos. Por isso que a gente investe tanto nessa formação continuada desse professor. É a gente conseguir pensar que o conflito ele vai ser sempre uma oportunidade de aprendizagem. Que é uma coisa que eu acho que a nossa geração não tem isso como cultura, né? O conflito pra gente é sempre um problema. Exato. E eu percebo do Liv esse tipo de preocupação em formar os professores para enxergar essa coisa do conflito com bons olhos, né? Não é só aquela como você faz para dar uma boa aula de educação socioemocional, mas como você enxerga o conflito, como você enxerga o problema, como você enxerga o autocuidado. Mudar o nosso olhar em relação a esses fenômenos. Janaína, eu gosto bastante de um psicólogo que ele se chama Carl Rogers. Rogers, ele sempre diz para nós, sempre dizia, aliás, que é nesse contato com o outro que eu me percebo, é no contato com o outro que eu me constituo, é no contato com o outro que eu reafirmo os meus valores, aquilo que é importante para mim. Então, ter esses momentos de formação para o professor é justamente para que ele amplie esse olhar sobre os fenômenos que acontecem dentro da escola. E vocês têm feito também ações para as famílias, né? Eu percebo que vocês estão até com um podcast também. Podcast, Sinto Que Lá Vem História. É justamente uma forma também de aproximar essa família a esse conteúdo socioemocional. Como a gente comentou há pouco, esse professor não teve isso em sua formação, essa família também não teve em sua formação, então é por isso que a gente precisa continuar investindo para que esse professor ele se aproprie mais sobre esse conteúdo socioemocional, para que a família também vivencie mais na prática, para que ela também tenha esse entendimento e ampliando, obviamente, o nosso olhar em relação aos alunos também. Nós sempre estamos atentos, por isso que anualmente a gente olha para aquilo que é novo, aquilo que a gente quer trazer, para aquilo que converse e dialogue cada vez mais com a criança e com os adolescentes que utilizam o nosso material. Eu sempre digo que o nosso material ele não é um projeto apenas, porque um projeto ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um final. Quando nós trabalhamos com o Liv, a gente está falando de habilidades que vão servir para a vida toda. Jefferson, qual conselho você daria hoje para uma família que deseja educar filhos emocionalmente saudáveis? O que você diria? Olha, temos um desafio, mas é importante ressaltar que escutar não é concordar. Esse seria o meu primeiro conselho. É importante a gente entender que abrir espaço para o acolhimento não é tornar o campo permissivo onde tudo pode. Dentro da educação socioemocional também estamos trabalhando com regras, disciplina, limites, que isso também é importante para o desenvolvimento. Continue apostando no diálogo, porque é no diálogo que esse entendimento ele acontece. Então, para encerrar, eu diria que vamos continuar investindo nesse espaço seguro de fala e de escuta.
Jefferson, mas como eu sei hoje se eu estou investindo, se eu tenho dentro de casa o espaço seguro de fala e de escuta? É simples, faça uma pergunta. Hoje, quando o seu filho tem uma questão mais específica, ele corre de você ou ele corre para você? Eu acho que essa é uma boa reflexão, né? Eu diria que eduque o seu filho para lidar com a vida e não para ser feliz, né? Porque hoje a gente tem uma coisa que assim, educar para ser feliz. O educar para ser feliz agora, às vezes, não vai fazer feliz lá na frente. Sim. Né? Então, assim, educa para ele viver bem a vida, né? Porque se ele conseguir lidar com os desafios da vida adulta, né? Porque a gente está preparando para ser adulto. Na verdade, é uma fase, lidar, né? Com a vida, com a felicidade, mas também com situações de desconforto, de problemas, incômodo, né? de Com frustrações, porque a gente não sabe, não tem como ter garantias de que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Mas eu acho que estar preparado para lidar com todos os desafios e para fazer as melhores escolhas, né? Exato. Eu acho e com todas as diversidades que podem aparecer pelo caminho. A gente sempre fala, essa felicidade que a gente busca tanto, mas a qual preço? Será que a gente está, de fato, olhando para quem está ali na frente, oferecendo uma escuta atenta, genuína, interessada? A nossa educação, ela precisa muito mais disso. Tem uma frase da Bell Hooks que ela fala sobre a importância do amor, na verdade. Ela sempre traz nos seus livros a importância do amor na educação como um todo, dentro e fora da escola. É ressaltar que o amor, ele não é só visto daquele lugar genuíno e romântico como a gente aprendeu ao longo da nossa vida, mas o amor que está presente no acolhimento, cuidado na também. Escuta, no cuidado, aquela escuta que é refinada, que é interessada, aquilo que é importante para você acaba sendo importante para mim também. Então a nossa educação, ela precisa muito mais de amor. Obrigada, Jefferson. Eu que agradeço pela oportunidade. Adorei o papo. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Aqui a educação socioemocional faz parte do nosso dia a dia. Incentivamos nossos profissionais e estudantes a tratarem a educação socioemocional constantemente, cuidando da saúde mental de toda a nossa comunidade escolar. Inscrevam-se em nosso canal do YouTube, nos sigam na nossa conta do Instagram e no nosso perfil no Spotify. Vocês também podem participar do Honeycast como convidados ou com sugestões de pautas. Envie suas sugestões nos comentários. Obrigada e até o próximo episódio.